Então, o nosso tema é família e Jyotish, tá? Anota aí, por favor, alguns temas que a gente vai passar nessa explicação. O primeiro tema é a nossa segunda dasha, que no teu caso eu estou mostrando aqui com o mouse. Tá? A segunda dasha forma valores. Valores são a base da nossa existência. Valores são a nossa crença de que o certo e o errado é assim, até a gente chegar na terceira era e etc. Mas o conceito de família é meio que no Jyotish aquele grupo de pessoas de quem você aprendeu os seus valores. Ok? Então, se você está vivendo a sua segunda dasha com um dia de vida, ou começando ele com 20 anos, vai estar alguma coisa nesse intervalo, esse segundo período que vai ser a tua segunda dasha, o que acontecer ali, no teu caso aqui, ó, dentre essas duas datas, ele vai ser fundamental para a gente criar o nosso conceito de família. Ok? Então, quem é o regente da tua segunda dasha, aqui a gente está falando nesse sistema que é chamado 120 anos, Vinchotari, é um dos aspectos importantes para a gente ver o que a gente tem como memória de família. Se, por exemplo, sei lá, um sobrinho seu acabou de nascer e ele ainda não está na segunda dasha, aí esse aspecto não vai ser tão válido ainda, mas o que ele passar na segunda dasha dele vai ser fundamental para forjar a visão dele, digamos assim, emocional, conceitual de família. Ok? Então, quando a gente vai falando do teu caso, a gente vai analisar esse graha, esse período, vai ver em que graha, esse graha está junto de quem, está em qual casa e etc. Tá? Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é ver a sua casa 2. E como é que você conta a casa 2 nesse sistema daqui, desse que é chamado de norte da Índia ou do diamante? Esse que está escrito AS é o teu ascendente, é a casa 1. Ok? Aí cada um desses quadrados, no sentido anti-horário, vai tender a ser a sua próxima casa. Então, aqui, esse número daqui, que não é 1, digamos assim, tá X aqui, esse vai ser a tua casa 1, o X mais 1 vai ser a casa 2, o X mais 3 vai ser a casa 3, isso na tendência. Mas, na prática, quanto mais uma pessoa está longe do Equador, nem sempre essas casas caem certo. Por exemplo, aqui, ó, no teu caso, a tua casa 2, o centro de força dela, o pico de energia dela, já cai no quadradinho 3. Tá vendo aqui? Ele está dizendo 0 graus do quadradinho 3. Então, essa análise é uma análise um pouco problemática, mas o ponto que é importante você anotar aí no teu caderno para quando a gente estiver voltando é: o que acontece na minha casa 2 é fundamental para eu ter comida. E comida é uma das principais riquezas que mantém a gente vivo até a gente poder, digamos assim, produzir a própria comida. Ok? Mas enquanto você é dependente até uns 8, 9, 10, 12, 15 anos de idade de receber comida dos outros, essa é, sem dúvida, do ponto de vista físico, a principal riqueza que você tem. Não morrer de fome. Literalmente. Ok? Então, a gente vai analisar a tua casa 2, que é onde é que está a cúspide dela, quais são os astros que estão dentro dela. Então, a gente vai ver que no teu caso, a tua casa 2 começa em 12 graus desse signo aqui e vai até 18 graus desse signo aqui. E se você for ver nesse gráfico, vai dizer, tem planetas dentro ou não. Aí começa a ter um grande problema, porque a maior parte das pessoas que você for conversar de outros vai dizer que na tua casa 2 tem esses 2 grahas aqui, e quando você vê, ele de fato está na casa 1 e não na casa 2. Tá? Mas isso eu vou explicar para você com mais calma quando a gente estiver falando do teu mapa. Então, o primeiro aspecto é, quais são os grahas que estão na tua casa 2? Certo? A gente vai fazer 3 parágrafos. O primeiro parágrafo é a sua segunda dasha. Aí vai analisar alguns componentes lá. O segundo parágrafo é a tua casa 2. Aí dentro da casa 2 a gente vai analisar. Isso serve para qualquer assunto. Qual é a casa, no caso a 2? Tem gente lá? Sim ou não?
Quem é o regente dessa casa? Nesse caso é esse daqui que eu estou te mostrando. Onde é que ele está? Então, outro tracinho que você pode botar nesse segundo parágrafo é: quem é o regente dessa casa 2? O que ele está fazendo no mapa? Essa metodologia é uma metodologia que a gente vai seguir para falar sobre qualquer coisa. Aqui a gente está falando sobre família, mas se a gente estivesse falando sobre profissão, a gente sempre vai ter essa noção que a gente analisa a casa, o regente da casa e quem é o grande significador daquele assunto, quem é o responsável por aquela gerência. Pode perguntar. Sim, nesse caso de família. Isso, a gente está falando da segunda casa. Se a gente estivesse falando de trabalho, no geral, eles vão chamar isso da casa 10. Mas a casa 10 é um trabalho que você quer ter um impacto no mundo. Se você quer ter só um impacto na sua conta e, digamos assim, pagar teu apartamento e não fazer nada além de, tipo, viver uma vida normal, aí já eu tendo a considerar bastante a casa 6 também. A casa 2 é a casa da família. Todo assunto que você quiser falar, tipo, eu quero falar sobre hobbies. Hobbies vai estar dentro de uma casa, no caso a 3. Eu quero falar sobre hobbies, assim, eu quero falar sobre apartamento. Eu quero falar sobre investimento. A primeira coisa que a gente vai perguntar é qual é o bava disso? Qual é a mansão, o pavilhão, o parlamento? O parlamento em português talvez fosse uma palavra boa para isso. Em qual parlamento isso é discutido? É no Senado ou é na Câmara dos Deputados? Ou é no judiciário? Nesse conceito, parlamento, você poderia chamar de fórum. Ok? Em que... Pode perguntar. Isso. Isso. Quem é, na verdade, ainda não é quem trata disso. É o lugar onde aquilo é tratado. Ok? Se você está com um machucado, você vai no hospital. O fórum do machucado é o hospital. Ok? Então, a palavra em sânscrito para fórum, nesse contexto que a gente está falando, é B-H-A, tracinho em cima, V-A, bhava. Traduzido no A com tracinho em cima, para ficar bhava. V-A. Isso é normalmente traduzido como casa astrológica. Okay? Só que casa, house, em inglês, você sabe muito bem que house é uma palavra muito mais ampla em inglês do que casa em português. Parlamento seria uma palavra relativamente próxima da palavra house em inglês. Porque é House of the Lords, House of the Commons, etc. Ok? Então, a gente sempre quando for ter um tema, no caso aqui família, a gente vai perguntar qual é a bava onde essa questão mora. Qual é o fórum? Aí depois a gente vai perguntar assim, quem é o agente responsável por aquele bava? Quem é o agente responsável por aquele bava significa do tipo assim, se você tem o fórum eleitoral, você vai ter um juiz. Se você tem um fórum criminal, você vai ter um outro juiz. Se você tem um fórum civil, você vai ter um outro juiz. Você vai perguntar assim, quem é aquele juiz que é o, digamos assim, assignado? Anota essa palavra que ela é importante. O bavesha, que é a mesma palavra bava, só que no final vai ser S com tracinho em cima A, é o síndico é uma palavra boa para isso. É o síndico daquele assunto no teu mapa. Logo, no meu mapa pode ser que seja diferente. Em vez do A no final, S com tracinho em cima, para ficar esse som de Shiva, e A. Ok? Então, ele é o síndico daquele parlamento no teu mapa. Ok? Isso é uma observação que você pode escrever aí embaixo, que é todo bava vai ter um bavesha. Jamais vai existir um bava sem um bavesha. No teu bavesha, no caso, ele é o regente desse signo daqui que eu estou mostrando, e é essas duas letras que eu estou te mostrando aqui. Quando a gente terminar o vídeo, eu explico isso, os nomes certinhos para você. Tá? Bom, então, aí depois disso, a gente vai perguntar o seguinte, independente de se é para mim ou se é para você, quem é o regente mor desse assunto? Quem é o corregedor, a gente poderia dizer, que independente do mapa A ou do mapa B, todo mapa vai ter que saber esse corregedor mor para esse assunto.
ok? Então, esse corregedor MOR, ele é invariável de um mapa ao outro. O corregedor, digamos assim, menor, ele é de acordo com o mapa de cada um. Isso, ok? Esse terceiro a gente vai chamar de K-A-R-A-K-A. Eu acho que o primeiro A é longo. Deixa eu checar aqui. Ele é chamado de isso, K-A-R-A-K-A. Eu estou checando assim aqui se é Caraca ou... eu tenho dúvida se é Caraca ou se é Caraca. Eu estou checando isso, já te respondo num instante. Caraca. O primeiro A é com tracinho em cima. O corregedor geral, tanto do meu quanto do teu. O Caraca, ele é, digamos assim, aquele cara que rege no dicionário aquela função. Ele não é particularizado a uma pessoa. Ele não é um caso específico, ele é o caso geral. Ok? Então, por exemplo, no Diotia, se você quiser perguntar assim, quem é o Caraca de jardim? Aí você pergunta, esse jardim é de grama? Se for um jardim de grama, é Mercúrio. Ok? Agora, se for um... ok. Quem é o Caraca de família do ponto de vista assim mais geral vai tender a ser Júpiter e Chandra. No sentido de que Júpiter te dá a noção mais dos valores da família, Chandra te dá mais a proteção e o aconchego da família. Ok? Então, quando você fez a pergunta, você falou, eu sinto uma certa questão em relação a esse aspecto, e você determinou ele. Então, como você determinou o que você, digamos assim, estava perguntando em relação à família, o Caraca vai ser um pouquinho diferente se você está falando da tua família em relação aos valores que a família tem, ou quanto que você tem um lugar para, tipo, ter um abraço, ter um lugar para tomar uma cerveja ou qualquer coisa que seja. Então, eu sei. Mas eu não estou falando aqui no vídeo para não ficar um negócio... Mas o ponto todo é... O Caraca, ele é uma função muito específica dentro de uma coisa. Por exemplo, se o jardim ele é um jardim de orquídea, o Caraca desse jardim vai ser Vênus. Se esse jardim é um jardim de hortaliça, esse jardim, o Caraca, vai ser Chandra. Se o jardim é um jardim de você ter um verde, e você, digamos assim, não tem nenhuma ocupação lá, isso é um lugar onde você joga bola, o Caraca daquilo vai ser Buda. Por mais que a princípio tudo seja jardim. Ok? Então, esse é um segundo, o Bhavesha. O Bhavesha, no seu caso, é esse daqui que eu estou mostrando. Anota aí, daqui a pouco a gente fala quem é esse cara. Tá? E a gente vai ter um outro aspecto, que é um aspecto bastante válido para pessoas que são bem famosas. Que esse aspecto é chamado de Arudha. Arudha significa alguma coisa que, digamos assim, emerge. A-R-U-D-H-A. A gente poderia traduzir Arudha como famoso. Ok? Então, pessoas que são famosas, no geral, elas vão se comportar de uma maneira diferente de pessoas que não são famosas. Ok? Então, por exemplo, aqui, estou te mostrando, aqui está escrito A7. Esse é o Arudha da casa 7. A6, A8. O A2 é o Arudha da casa 2. Tá bom, calma. Quando uma pessoa é famosa, muito da personalidade dela muda e em vez da gente analisar prioritariamente a partir da casa 2, vai analisar a partir do Arudha. Ok? Tem uma personalidade pública, que a pessoa tem uma imagem pública, ok? Isso. Você pode chamar de distorção, mas é uma outra coisa, certo? A palavra é uma projeção. Uma projeção não é uma palavra tão, digamos assim, pejorativa por definição. Ok? Não, tudo bem. Tá. E do ponto de vista espiritual, esse é um quarto parágrafo,
Se a pessoa ela faz muita prática espiritual, se a pessoa é uma pessoa que dedica uma parte significativa da tua vida a uma busca espiritual, esse treco chamado MK, ele é chamado de Matrikaraka. Matrikaraka é relacionado à mãe, mas a gente pode dizer que ele é relacionado à nossa família no sentido de que cuida da gente. M-A-T-R-I, Matri é mãe, Karaka é a mesma coisa. Karaka. Tá? Então, essa pergunta, assim, a minha relação... Caraca! Tem o Bhavesha, tem o Matrikaraka. Então, mas é assim, calma. Existem vários tipos de andar na nossa vida. Quando você começa a fazer muita prática espiritual, você começa a tirar karmas, digamos assim, de outras vidas com mais rapidez do que se você não estivesse fazendo prática espiritual. Então, por exemplo, se você vai no correio e ele está lotado e você tem deficiência física, você pode meio que pular a fila. É um caso especial. No geral, as pessoas estão na fila. Ok? Então, por exemplo, suponha que você, na tua vida, até teus 30 anos de idade foi uma coisa, depois você eventualmente, sei lá, começou a fazer algum tipo de prática espiritual e você vê que a tua relação com a tua família mudou muito. Por quê? O Karaka do teu mapa não mudou da tua família, nem o Bhava, nem o Bhavesha, etc. e tal. Mas você mudou o andar de descompressão kármica. Existe o andar mundano de descompressão kármica, que é o normal, e existe o andar para frentex de descompressão kármica, que são pessoas que sinceramente estão fazendo prática espiritual. Sem que um seja necessariamente melhor ou pior, mas tem diferença. Ok? Então, quando a gente vai pegar a pergunta, como que é a minha relação com a minha família, etc., a gente tem que circunscrever aquela pergunta no que é realidade para você nesse instante. Pode ser que há 10 anos atrás fosse uma realidade, pode ser que hoje seja outra, e pode ser que daqui a 10 anos seja outra também. Agora a gente vai pegar esse oba-oba todo e vai aplicar no teu caso. Ok? Pra galera do YouTube, isso daí é o Namaste Dex. Se vocês eventualmente quiserem marcar alguma sessão, tem as informações aí na descrição.